Meu nome é Fábio, eu sou juiz federal, fui diretor do foro da subseção de Cascavel durante os anos de 2019 a 2021. Durante esse período, infelizmente, a partir de março de 2020, nós tivemos a pandemia do Covid-19, que foi um período muito difícil, acho que para todos. Afetou a vida pessoal, a vida profissional, afetou a economia, gerou mortes, gerou uma situação muito difícil. E no âmbito da Justiça Federal de Cascavel, nós sentimos tudo isso também durante esses quase 2 anos. No mês de março de 2020, logo que nós tivemos ali as primeiras medidas decorrentes da pandemia, ali naquele início, eu acho que ninguém esperava. Eu falo por mim, mas assim, conversando com os colegas, com os servidores, ninguém tinha noção do que estava por vir. Em algum momento se imaginava que ia ser algo rápido, 15 dias, 30 dias, e aí os 15 dias foram sendo prorrogados, passou para 30, passou para 40, e realmente, olhando agora, né, quase 2 anos depois, a gente percebe que naquele momento a gente não tinha a mínima noção dos períodos, do período, né, de dificuldade que o mundo ia passar, e também a Justiça Federal, como uma prestadora, né, de um serviço público, a gente julga processos, julga vidas, julga situações das pessoas. A gente, naquele primeiro momento, eu imagino, assim, pelo menos a imagem que eu tenho, olhando hoje, né, um olhar retrospectivo, é de que por uma semana, 2 semanas, nós ficamos sem saber o que fazer. No período até eu estava de férias, então as pessoas iam me informando, aquele negócio, não pode mais frequentar o prédio, não pode mais atender. Então, tudo isso foi muito rápido, e realmente eu acho que teve um período inicial de choque. Tá? A gente realmente não entendia o que estava acontecendo. Quando, talvez passados ali 2 semanas, 20 dias, a gente começou a perceber que não era algo tão passageiro, que assim, um problema duradouro, a gente vendo as notícias, o que estava sendo feito pelo Brasil, no mundo também, foi uma coisa mundial, foi um problema mundial. Eu acho que a partir desse momento nós começamos a pensar em soluções, em medidas para que a gente pudesse voltar a fazer o nosso trabalho, adaptar o nosso trabalho àquela nova realidade. Então, nesse primeiro momento, então, as pessoas começaram a trabalhar de casa, e aí foi muito importante que o tribunal, a direção do foro, permitiu que as pessoas levassem os computadores para casa, porque ninguém estava preparado, ninguém tinha estrutura de home office naquela época, ninguém tinha internet com velocidade. Então, assim, foi um período de adaptação das pessoas. Então, nesse primeiro momento, nós passamos a trabalhar de casa, os atendimentos não eram mais presenciais, os prédios ficaram fechados, as audiências foram suspensas. Então, por exemplo, no meu caso, que trabalho em vara criminal, nós tivemos que cancelar toda a pauta. Isso gera um problema, né? Porque o processo criminal ele depende das audiências para ter o andamento. Os colegas juízes das varas previdenciárias tiveram um problema das perícias também, que de uma hora o processo previdenciário, a maioria depende das perícias, e aí foi tudo cancelado. Ou seja, o nosso trabalho da forma como a gente fazia antes, por algum tempo não era possível. A gente não conseguiu fazer do jeito que a gente estava acostumado. E isso obrigou, né, todos, juízes e servidores, a buscar soluções. Como que a gente ia conseguir fazer um trabalho com aquelas limitações, não podendo ir ao prédio, não podendo fazer audiências presenciais, não podendo fazer perícias nos prédios e assim por diante. Então, a partir desse momento de dificuldade, aqui em Cascavel, nós tivemos várias iniciativas
nesse sentido realmente de dar continuidade à prestação jurisdicional. Vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, na quarta vara federal, que é a vara criminal, nós fomos uma das primeiras varas a conseguir autorização da corregedoria para a gente fazer audiências totalmente virtuais. No início, era muita incerteza. A princípio, a corregedoria negou o nosso pedido. Acreditem se quiser, mas para ver como eu acho que ninguém estava preparado para isso no primeiro momento. No segundo momento, a gente fez um pedido de reconsideração, explicou que estava tudo parado, que a gente tinha que continuar fazendo, não ia trazer prejuízo. E aí a corregedoria autorizou, e diante disso, a gente começou a fazer as audiências virtuais. No início, a gente utilizou uma plataforma disponibilizada pelo CNJ, que é o Cisco, e tempos depois, a direção do foro, o tribunal, licitaram já com o Zoom. A gente passou a fazer as audiências pelo Zoom. Uma outra questão que mudou nesse período de dificuldade foi a atuação dos oficiais de justiça, que passaram a fazer intimações pelo WhatsApp, por aplicativos, sem ter que ir até a casa da pessoa, sem ter que ir fisicamente, né, atrás dos intimados, dos réus, das partes em geral. E isso foi bem interessante também. Nas varas previdenciárias, nós tivemos, eles tiveram que criar ali soluções para fazer perícias em outros lugares, que não no prédio da Justiça, já que aqui em Cascavel, boa parte dos peritos, na época, trabalhavam nesse sistema de utilizar uma sala no prédio e fazer várias perícias no dia. Muitos peritos são de fora, né, porque tem uma dificuldade de achar médicos especialistas, então eles vêm para fazer 1, 2 dias de perícias, e aí os juízes das varas previdenciárias tiveram que ser criativos também, e tentar fazer de outras formas, em consultórios, etc. Também os juízes previdenciários passaram a tomar, a delegar aos advogados a fazer depoimentos por vídeo para substituir as testemunhas. Isso foi uma medida também bem interessante, que agilizou bastante e permitiu que os processos tivessem a sua continuidade, não ocorresse uma interrupção da prestação jurisdicional. Tudo isso, por incrível que pareça, toda essa dificuldade que a gente passou no início e todas essas iniciativas que nós fomos fazendo, elas trouxeram um ganho em muitos aspectos na prestação jurisdicional. Eu costumo brincar aqui que em 1 ano e meio, mais ou menos, a gente evoluiu 10 anos. E isso é verdade. E em Cascavel foi assim, acredito que no resto da quarta região. Não sei se outras regiões tiveram essa evolução toda. A gente ouve que até hoje tem regiões que não aceitam muito fazer audiências virtuais, tem alguma dificuldade ali com a introdução dessas inovações tecnológicas, né, que acabaram decorrendo da pandemia. Mas o que eu posso falar é que em Cascavel, toda essa tragédia, essas dificuldades acabaram que serviram para mostrar que nos processos nós temos outros caminhos, que muitas vezes são caminhos até muito mais eficientes do que o que a gente fazia antes. Então, eu vou dar um exemplo aqui na minha situação, né, das audiências criminais. Antes da pandemia, nós fazíamos realmente, aqui por Cascavel ser uma vara de fronteira, nós temos muitos réus de outros lugares. Então, nós sempre utilizamos a videoconferência ali para fazer as audiências. Só que para você designar uma audiência por videoconferência, você tem que ter vaga nas salas passivas de outras subseções. Às vezes a pessoa, né, a testemunha, o réu, mora numa vara da justiça estadual, que você tem que fazer uma precatória para ouvir aquela pessoa. E tudo isso atrasava muito os nossos processos. Era um atraso, assim, às vezes de 1 ano para marcar uma audiência, que com essa nova modalidade das audiências telepresenciais, né, que todos fazem pelo Zoom, cada um da sua casa, sem contato, né, por questões ali de segurança da pandemia, com essa modalidade foi possível que nós cortássemos
toda essa perda de tempo que tinha em um ano para marcar uma audiência, 6 meses para marcar uma audiência, a gente consegue fazer em um dia toda a designação de uma audiência, porque basta uma intimação pelo WhatsApp, basta que o juiz diga qual é a pauta que ele vai fazer, que intime as partes pelo EPROC, e pronto, a pessoa faz de casa, do celular, do computador, pode fazer, depois que a pandemia deu uma melhorada, né, a princípio, do escritório do advogado. Enfim, a questão das audiências criminais, eu acho que é um bom exemplo para mostrar como soluções originadas ali no ápice da pandemia vieram para tornar o processo judicial mais eficiente. Eu acho assim que se a pandemia tivesse acontecido 10 anos atrás ali, a gente está em 2021, se fosse em 2010, 2011, olha, nós teríamos um problema muito maior, porque naquela época, com certeza nós não tínhamos uma sociedade tão avançada em termos digitais, né, que hoje em dia boa parte das pessoas tem acesso à internet, boa parte das pessoas tem uma acessibilidade maior, são mais incluídas digitalmente, mesmo às vezes que tem casos de pessoas mais humildes, de idosos, que eles, por si só, não consigam, às vezes, entrar numa reunião do Zoom, mas sempre essa pessoa tem alguém na família que ajuda. E isso a gente viu na realidade dessa pandemia, que boa parte das audiências nós conseguimos fazer nesse formato virtual, e as que a gente não conseguia, depois ali com o transcorrer da pandemia, quando os prédios puderam voltar a ser abertos parcialmente, nós fazíamos de forma semipresencial. Mas foram casos muito pontuais, porque boa parte das pessoas conseguiram fazer, conseguiram usar a tecnologia a seu favor. E realmente, se fosse há 10 anos atrás, essa pandemia, eu acho que seria bem complicado. O nosso processo eletrônico não era tão avançado, não existiam, até onde eu conheço, essa possibilidade de fazer reuniões virtuais com tanta facilidade através dos sistemas Zoom, Cisco, da Google. Enfim, realmente o que a gente pode falar é que, por sorte, essa pandemia, essa situação terrível, ela aconteceu no momento em que existiam meios tecnológicos para a gente conseguir continuar fazendo o nosso trabalho, prestando a jurisdição. Então, assim, queria trazer diante disso, né, dessas melhoras que eu consigo enxergar que foram originadas ali pela pandemia. Algumas já vinham sendo feitas, já tinha um caminho de melhora realmente, mas a pandemia apressou tudo isso, eu não tenho dúvida. Então, no aspecto da produtividade, por incrível que pareça, e aí eu falo pela minha vara, mas conversando com os colegas de Cascavel também, eu vejo que é uma realidade de Cascavel, e eu acho que de toda a quarta região, houve um aumento da produtividade. Tanto por conta dessas novas tecnologias que nós podemos aplicar nos processos, como também por conta do teletrabalho, que também era uma grande questão, né? A questão do teletrabalho. A gente, no início, até teve uma dificuldade com isso. Poxa, o tribunal até então tinha resoluções com muitos requisitos, você tinha que controlar a produtividade, isso, aquilo, e de repente o teletrabalho foi obrigatório para todo mundo. E o que a gente viu é que realmente o senso de responsabilidade dos servidores, dos juízes, prevaleceu, porque a gente vê pelos números que houve um aumento na produtividade. Eu falo pela quarta vara, nós realmente, embora no início alguns servidores ali tiveram alguma dificuldade realmente de adaptação, de trabalhar com filhos em casa, principalmente na época que não tinha escola, que aí realmente fica um problema, quem tem criança pequena, conciliar com um trabalho, às vezes um trabalho mais complexo, de fazer sentença, não é fácil, e o início foi bem difícil.
Mas o que a gente vê hoje, né, nas reuniões periódicas que a gente faz, é que as pessoas, depois desse 1 ano e meio, mais ou menos, né, que a gente está na pandemia, elas se adaptaram bem, elas são mais produtivas trabalhando de casa. Os servidores mostraram um senso de responsabilidade muito bacana, assim. Ninguém está deixando de trabalhar, todo mundo está fazendo ali a sua parte, mesmo de casa. As pessoas se reinventaram, né? Porque é difícil, né? Você às vezes não tem um ambiente adequado em casa, toca telefone, mas eu acho que as pessoas se esforçaram bastante e houve um aumento no aspecto da produtividade bem relevante. No aspecto funcional, então, eu acho que nós tivemos pontos positivos, já que nós tivemos alguma flexibilidade de horário, de ficar com os filhos, quem tem filho pequeno, essa flexibilidade de ficar realmente se proteger da doença, ficar em casa, não se expor à doença, e conseguir ali ter o trabalho sendo realizado. Essa parte foi boa, eu vejo assim e vejo que foi boa para todos. Mas esse trabalho feito à distância, cada um na sua casa, ele também tem um aspecto negativo que a gente não pode fechar os olhos, é que realmente as pessoas sentem falta do contato humano, da troca de experiências. Não é a mesma coisa se fazer uma reunião virtual. Ela é quase a mesma coisa, mas às vezes as pessoas, quando faz uma reunião virtual, ficam mais acanhadas para falar. Às vezes, aquela conversa que a pessoa falaria só com você em particular, a pessoa fica desestimulada, às vezes, a procurar o juiz, por exemplo, que vai estar incomodando. Por mais abertura que a gente dê e que a gente peça para que os servidores tenham, na minha visão, pelo menos, ela traz uma limitação, sabe? Ela, de alguma forma, desumaniza o nosso trabalho. E o trabalho da justiça é um trabalho humano. Lógico, a Justiça Federal, ela tem matérias ali bem objetivas, não é igual a Justiça Estadual, ali que trata mais com, vamos dizer, com a vida como ela é. Nós temos muitos processos tributários, previdenciários, mas é muito importante esse contato com as partes, com os operadores jurídicos, com o réu preso, com uma pessoa que pede uma aposentadoria, um pensionista. Esse contato pessoal, eu acho que perde um pouco com a pandemia. Então, por um lado, a gente ganhou em eficiência, ganhou muito em eficiência, eu digo que foi assim um divisor de águas, mas por outro lado, eu vejo que a justiça se tornou um pouco menos humana. É uma visão minha, tá? É uma visão que eu tenho. Isso não inviabiliza o nosso trabalho, mas assim eu vejo alguma dificuldade na questão de gestão de grupos ali, porque a gente tem uma distância, e também na questão ali realmente de alguns processos. Eu acho que fazer o trabalho à distância, a pessoa ver o juiz por uma telinha, não sei, eu acho realmente que isso pode, isso talvez seja um problema. Então, assim, o que eu vejo assim é que hoje, né, tendo uma visão atual, todos se adaptaram bem a esse novo formato de trabalho, juízes, servidores. Lógico, tem alguma exceção, às vezes algum servidor não preferia fazer o presencial. Lógico que aí depende da individualidade de cada um, mas o que eu vejo na minha experiência aqui na gestão é que no início muitos servidores reclamavam do trabalho à distância e hoje em dia quase ninguém reclama. Então, o que era o normal antes para nós, hoje ficou um outro normal. O normal é trabalhar à distância, você tem um pouco mais de flexibilidade, você acaba até trabalhando mais, assim, na minha visão, porque não tem horário, você às vezes está de férias, está de folga, está trabalhando. Então, assim, as pessoas se adaptaram com essa nova realidade, e não só as pessoas dentro da justiça, mas eu vejo que advogados estão muito satisfeitos com as audiências virtuais. Quando precisa, a gente faz um atendimento virtual também. O Ministério Público, enfim, as testemunhas, houve
imagina como as testemunhas perdiam tempo antes, indo até a justiça, ficando lá, esperando a audiência. Então, assim, a minha visão é que realmente nós nos acostumamos com essa nova realidade, isso virou um novo normal, e agora a gente está nesse ponto de incerteza, a gente não sabe realmente se a pandemia melhora, se melhora quando volta ao normal anterior, né? Ou se a gente vai ter um outro normal mais para frente. Surgem algumas dúvidas assim que eu tenho. A primeira é essa, se o trabalho vai voltar algum dia a ser como era até março de 2020, totalmente presencial, ou se a gente vai ter que partir ali para um misto de presencial, home office. Eu acho que realmente um trabalho totalmente virtual, eu acho que seria bem complicado. Assim, minha maior preocupação agora é se esses ganhos que nós tivemos nos processos, que nós fomos obrigados a ser flexíveis nos processos para continuar prestando a jurisdição, se após a pandemia, se nós vamos conseguir manter esses ganhos, fazer audiências virtuais, intimações virtuais, que o advogado faça ali a colheita do depoimento da testemunha diretamente, nos casos previdenciários. Foram ganhos muito importantes e que eu acredito que nós não possamos abrir mão deles. Mas isso, eu acho que a história vai dar a resposta daqui a alguns anos. Houve muito esforço, o que eu posso falar por Cascavel é que houve muito esforço, muita criatividade, muitas dificuldades aqui, e isso possibilitou que a gente realmente continuasse prestando a jurisdição durante todo esse tempo. E, infelizmente, né, nesse período, já para terminar aqui minha fala, nós tivemos a perda de um servidor nosso, do Cleomar. Ele morreu, infelizmente, por Covid. O Cleomar era um servidor assim muito querido por todos aqui na subseção. Ninguém esperava, ele era uma pessoa jovem, ninguém realmente esperava que acontecesse isso com ele. Foi um choque, assim, foi muito difícil. Eu digo assim que na quarta vara lá, que ele era da quarta vara, lotado, eu acho que até hoje nós ainda não conseguimos ali muito bem superar isso. Porque ele era aquela pessoa que dava alegria para a vara, uma pessoa sempre sorrindo, sempre disposta a ajudar. De alguma forma, né, a quarta vara foi criada há poucos anos, e o Cleomar veio desde o início na quarta vara. Então, com a perda do Cleomar, de alguma forma, a quarta vara nunca mais vai ser o que ela era antes. E, lógico, a gente vai ter que tentar superar isso, a gente sempre vai ter uma ótima lembrança do Cleomar, mas, infelizmente, esse período da pandemia que nos obrigou ali a nos reinventar, nos obrigou a sermos criativos, a trabalharmos muito, para que a gente conseguisse realmente manter o nosso trabalho em dia, manter a prestação jurisdicional. Desse período a gente vai guardar essa lembrança muito difícil, né, da perda do Cleomar. Mas, assim, o que resta agora para nós aqui da subseção de Cascavel é realmente pensar no Cleomar como ele era realmente, uma pessoa fantástica de alguma forma, tentar um pouco ser igual a ele, como uma homenagem para o Cleomar, e que eu acho que realmente vai ficar essa imagem bacana dele para a gente. E eu espero que a gente consiga superar aqui com o passar do tempo, que a gente consiga compreender bem o que aconteceu e aceitar o que aconteceu. Mas é isso, a subseção de Cascavel teve esse período difícil junto com o resto do país, mas foi realmente um período de muita luta, muito sofrimento e muitas vitórias também no âmbito da prestação jurisdicional.